Prepare o seu coração para uma mensagem de fé e motivação. Se inscreva, deixe o seu like, comentário e se a mensagem te ajudar, não se esqueça de compartilhar e fazer o Evangelho de Deus crescer ainda mais para a glória do nosso Deus. E na descrição estarão links para te ajudar e para você que deseja crescer ainda mais em comunhão com Deus. Acompanhe agora a palavra de fé. Abra sua Bíblia em Mateus 6:25. Mateus capítulo 6, no versículo 25, por favor. 6:25. Agora eu preciso que você escute a voz de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Quem já achou, levante a Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, fala conosco através dessa palavra. Ensina esse povo, meu Pai, como eles devem viver nesse mundo tão agitado, esse mundo tão estressante, tão pesado. Mostra como eles devem viver para viver em paz. Fala com eles através dessa palavra. Ajude-os, meu Pai. Usa a minha boca, mas dê entendimento para todos que ouvirem essa mensagem, que possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Não durma, não converse, não se distraia, porque nós vamos te ensinar uma coisa hoje muito forte. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida, tá? Quem for chegando, vai sentando bem rapidinho, por favor. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cercam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de quê? De pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. E certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Agora lê o 33 em voz alta. Esse versículo muda tudo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de quando? De amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si
Basta o quê? A cada dia o seu mal. Olha para mim agora, por favor. Vamos entender. O Senhor Jesus, quando esteve aqui em forma humana, Ele pregou muito sobre o reino de Deus. Ele fez de tudo para que as pessoas entendessem como Deus quer que o ser humano viva. Ele sabe como o ser humano vive: preocupado, inquieto, ansioso, estressado. E depois de falar sobre a inquietação, o desassossego, a ansiedade, a preocupação com o futuro, Ele deu um conselho. Ele disse assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus. Quando os discípulos pediram para Ele ensinar como orar, Ele ensinou o Pai Nosso. E no Pai Nosso Ele fala para nós pedirmos a Deus: venha a nós o teu reino. Quando Ele expulsava um demônio, Ele dizia: o reino de Deus é chegado até vós. Por quê? Por quê? Como é viver dentro do reino de Deus e como é viver fora do reino? Preste atenção para você entender. O Senhor Jesus pegou o exemplo do homem mais rico do mundo. Ele pegou o exemplo do homem mais sábio que já existiu no mundo, chamado Salomão. E Ele comparou com o lírio. E Ele disse: vem cá, olha para esse lírio. Nem Salomão, em toda a glória dele, conseguiu se vestir como esse lírio. Ele mandou olhar para as aves, para ensinar o ser humano a viver sendo cuidado por Deus. Olha o que Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você sabe quem é Deus? Você tem entendimento quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que age a hora que quer, no lugar que quer, na área que quiser, e ninguém pode impedir. Ele é aquele que pode o que você não pode, que faz o que ninguém faz. Ele é o Deus do impossível. Ele traz à existência o que não existe. Ele pode tirar o sono de uma pessoa, Ele pode fazer uma pessoa lembrar de você, Ele pode usar uma pessoa, Ele pode fazer o que Ele quiser, e ninguém pode impedir. Ele pode agir de manhã, de tarde, de noite. Ele pode agir na sua saúde, Ele pode agir na sua vida espiritual, Ele pode agir na sua família, Ele pode agir na sua vida econômica, Ele pode agir em tudo. Ele é Deus. Ele é o Deus que tudo faz. Eu estou falando do reino de Deus. Quando você tem entendimento de quem é Deus, então você não pensa duas vezes em entrar nesse reino para que Ele cuide de você. Como é que as pessoas vivem? Eu atendo pessoas aqui. Vira e mexe, tem esposas me procurando: bispo, ajuda meu marido, ele só pensa em dinheiro. Ele só pensa em dinheiro, nosso casamento está indo para o buraco, ele não tem tempo para nada, não tem que trabalhar, tem que trabalhar. Já viu aquele homem que só pensa em trabalho? Se você falar para ele assim: fala uma palavra com a letra A, ele vai dizer aluguel. Com a letra B, boleto. Com a letra C, conta. Com a letra D, dívida. Já viu gente assim? Que de manhã, de tarde, de noite, ela só pensa em dinheiro. Ela fica tão ansiosa, tão preocupada, e luta, 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 e perde casamento, e perde saúde, e não para se cuidar, e não sai do lugar. Porque o ser humano é assim. Com a sua ansiedade: eu não posso parar, eu não posso descansar, eu não posso. E a pessoa fica nessa loucura. Quando você está dentro do reino de Deus, você não precisa ficar ansioso, porque Ele te honra quando você menos está esperando. Davi estava atrás das malhadas. Samuel chegou na casa do pai de Davi, chamado Jessé, para consagrá-lo rei. Jessé pensou que eram os outros irmãos e trouxe um, trouxe outro. Quando acabaram os filhos, Samuel perguntou: não tem mais nenhum? Ele falou: tem um que está lá
cuidando das ovelhas. Manda buscar, é o dia de abençoar ele. Davi não estava ansioso, Davi não estava preocupado, mas aquele lugar ninguém sentou, porque era de Davi, era o dia de Deus abençoar Davi. E Jesus disse para Maria: não é chegada a minha hora. Tempos depois, Jesus disse: é chegada a minha hora. Porque quando você está dentro do reino, você sabe que Deus vai fazer chegar a sua hora na hora dele, na hora certa. Você não fica ansioso. Você sabe que o seu Deus pode. Você sabe que tem o tempo dele, a hora dele, do jeito dele. Então você não se precipita. Você não fica preocupado, porque você tem certeza que ele vai abençoar. Você depende dele, você conta com ele. Esses dias eu estava saindo aqui da reunião com o pastor e eu falei assim: quer almoçar? Quer almoçar lá em casa? Ele falou: não, bispo, obrigado, a minha esposa está me esperando. Você acha que Deus não sabe que você está esperando nele? Se o marido sabe que a esposa está esperando para almoçar, se a mãe sabe que o filho está esperando ele no colégio para buscar, você acha que Deus não sabe que você está esperando nele, confiando nele? Quando você está dentro do reino, você não precisa ser malandro, você não precisa usar de esperteza. Eu fui consertar um objeto meu aqui no centro de São Paulo, e eu cheguei na loja e falei para o rapaz: dá uma olhada por favor para ver o problema. E o rapaz entrou, quando voltou, já voltou com o problema resolvido. E falou: o senhor já consertou? Ele falou: já. Era simples. Eu falei: quanto foi? Ele falou: nada, eu tinha essa pecinha sobrando aqui. Honesto. Eu fiquei feliz, falei com minha esposa: quando eu for fazer algum serviço, eu vou fazer aqui. Se é outro, se a pessoa é malandra, ia dizer: ó, o caso é grave, hein? Caso grave. Mas eu conserto, mas é muito dinheiro. Porque o que mais tem nesse mundo são malandros. Você não precisa ser malandro, você não precisa enganar ninguém. Você precisa estar dentro do reino de Deus para ele cuidar de você. Quem tem filhos aqui que são crianças, levante a mão. Eu pergunto: quem sabe escolher melhor, você ou seu filho? Quem sabe escolher melhor, um pai com juízo, uma mãe com juízo, ou uma criança? Claro que os pais. Deus sabe escolher melhor do que a gente. Quando sua vida está nas mãos dele, e você quer algo, e aquilo não dá certo, você sabe que ele tem algo melhor para você, e você fica em paz. Você não fica desassossegado, você não fica inquieto, você não fica desesperado. Você consegue entregar a ele todas as suas ansiedades, preocupações, porque se você sabe que ele cuida de você. É diferente quem está no reino. É diferente. Jesus pegou poucos pães e multiplicou. O que ele queria ensinar naquela multiplicação? Ele queria ensinar o seguinte: nenhum homem tem poder para multiplicar pão. Pode até fazer pão, mas multiplicar só Jesus pode fazer. Ele estava dizendo o seguinte: ó, eu posso suprir a necessidade de todos. Eu não tenho dificuldade para suprir a necessidade de ninguém. Eu só quero que você deixe eu cuidar de você. Ele pegou os poucos pães, os poucos peixes, e ele multiplicou. Ele chegou para Pedro. Pedro estava para pagar uma dívida, e ele falou: Pedro, lance um anzol, vai vir um peixe, e na boca do peixe tem um starter, tem uma moeda. Qual homem que ia adivinhar que tinha uma moeda na boca de um peixe? E bem naquele peixe que ele pescou. Jesus é Deus, ele é Senhor. Ele é Senhor, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele pode, ele faz. E quando você crê nele, você não se intimida com nada. Teve situações com o bispo que falaram para ele assim: ó, bispo, não sei se tem como resolver não, porque tem gente grande que não está querendo deixar. O bispo com uma palavra venceu. Você está dizendo o quê? Que tem gente grande? Quem é maior do que Deus? Quem é grandão como Deus?
Então a vitória é nossa. E o problema em seguida foi resolvido com uma palavra. Com uma palavra venceu. Ó, qual é o homem, por mais culto, por mais inteligente, experiente, que possa acrescentar alguma coisa nessa palavra? Nenhum. Essa palavra que já foi escrita há muito tempo atrás, nenhum homem pode acrescentar nada, mas ela pode acrescentar na vida de qualquer homem que for humilde e der ouvidos a ela, porque essa palavra se cumpre, essa palavra é poderosa. Quando você está dentro do reino, o que importa é essa palavra. A mulher trouxe o marido para atender uma vez e disse: bispo, conversa com ele, está desanimado, está com cara fechada. Eu falei: por que você está assim? Eu estou assim porque eu já tive condições e agora a gente quebrou, e agora eu estou morando com os pais dela e o pai dela me humilha, e eu comia fora, e a gente tinha uma vida assim. Começou a falar só do passado. Nós íamos em hotéis, tantas estrelas. Se liberte do passado. Esqueça o que você tinha. Bispo, eu ia no hotel 6 estrelas, 5 estrelas. Agora não estou conseguindo ir em hotel nenhum. Seja feliz na sua casa, rapaz. Eu comia fora. Pelo menos está conseguindo comer lá de dentro. Bispo, eu não sabe, eu viajava na Europa, eu viajava para vários países. Agora eu estou aqui no Braizão. E daí? Vai enlouquecer por causa disso? Vai morrer por causa disso? Porque não tem a condição que você tinha antes? Para de ficar preso ao que você já teve, porque isso não vai te ajudar. Você já teve, e Deus pode fazer você ter muito melhor. Não seja fraco, não seja fraco. Está aí, bicho, emburrado o tempo todo, cara fechado o tempo inteiro. E ele falou assim: é bem que meu pai falou. Eu falei: o que seu pai falou? Que eu sou um zero à esquerda, que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Eu falei: seu pai falou isso para você quando? Quando eu era criança. Quer dizer, desde criança ele carrega uma palavra de morte que o pai falou. Por que não carrega a palavra de Deus? Você sabe o valor que Deus deu para você? Você é único, foi Deus que criou você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você deixa os outros te inferiorizar, você deixa os outros te colocar para baixo, mexer com sua autoestima, porque você quer. Porque quando você ouve a voz de Deus, Ele não te joga para baixo, Ele te valoriza. Então o que os outros falam entra no ouvido e sai pelo outro. Você pega as coisas que os outros falam e você leva para Deus. Deus, está vendo? Não está levando fé em mim não, mas eu vou vencer para o Senhor ser glorificado, essa pessoa ver. Deus, está me humilhando, não tem problema não. A dupla honra vai vir e ele vai se voltar para o Senhor também. Você puxa para Deus. Você não fica dizendo: bem que meu pai disse, bem que fulano disse. Você não depende do que os outros dizem. Você não depende da aprovação de ninguém. De ninguém. Nem a família de José apoiou ele, rejeitou ele. Vê se ele ficou moado, vê se ele ficou murcho, vê se ele ficou de cara feia. Tem gente que você olha para ela, você sabe que ela está azeda, né? Ela já vive assim. Tem gente de vez em quando você vê ela mudar, porque é uma luta, um problema, tudo bem. Você até fala: fulano, tem alguma coisa estranha. Mas tem gente que já vive estranha. Cara fechado o tempo todo, mal-humorado o tempo todo. O tempo todo a pessoa está mal-humorada, está azeda, está mal. E coitado de quem vive do lado da pessoa, né? E a mulher querendo que ele reaja. Bicho, cheguei no quarto esses dias, meu pai humilhou ele, estava lá chorando. Eu só voltei a entrar na alma dele. Que eu dei uma sacudida nele, rapaz, sacudida. Você entendeu, rapaz? Ele: não, bicho, vou vencer. Vou vencer. A gente precisa de um chacoalhão, né? Você não precisa que ninguém te apoie. Ninguém. Você não precisa comparar a sua vida com a vida de ninguém, nem que esteja dentro do reino ou fora do reino. Não compare sua vida com a de ninguém. Não fique essa loucura de comparar. Não chegou a hora de fulano, graças a Deus vai chegar também a minha hora. Deus vai me abençoar, estou em paz. Fique tranquilo. Se cuide. Cuide do seu espiritual, do seu emocional, da sua família. É tão triste quando você vê um homem casado querendo viver como solteiro, não participa a vida com a mulher, não dá satisfação. O dinheiro é meu, faço o que eu quiser. E você casou para quê, criatura? Você casou para quê? Para viver como solteiro, para sua mulher ser a última a saber? E só sabe quando você se encrenca todo?
Porque você não participa. Mulher quer que você participe, seu marido quer que você participe. Como é que tem alguma coisa da minha mulher que eu não sei quanto deve, não sei como é que está a situação? Que casamento é esse? Que casamento é esse? Mas quando você é uma pessoa de Deus, você tem equilíbrio. Você tem equilíbrio. Um casal chegou para mim e falou: bispo, nós estávamos na miséria, estamos vindo toda segunda-feira, estamos arrebentando, mas eu estou triste. E a mulher dele falou: eu também. Eu falei: por que vocês dois estão tristes? Ah, porque nossa família está criticando. Criticando de quê? Não, porque a gente trocou de casa. Para que uma casa dessa? Para que um carro desse? Eu falei: criatura, isso é inveja. Isso é inveja. Mas são pessoas que ficam preocupadas com o que os outros falam. Você tem condições? Compre. Não tem condições? Não fique ansioso, não fique nessa loucura. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter a última geração, eu tenho que comprar um carro elétrico, eu tenho que comprar o iPhone e tal. Você não tem que ficar louco por isso. Não tem condições. Vai chegar a hora de você ter. Não põe a mão onde não alcança. Não fique precipitado, não fique ansioso. Não, eu tenho que ter porque meu vizinho já tem, porque meu concorrente já tem. Ei, calma, desacelera. Tenha calma. Deus vai abençoar. Não fique: ah, fulano da minha família tem condições, não me ajuda. Você queria o quê? Que a pessoa não tivesse nada, tivesse na miséria? Dê graças a Deus que tem. Quem disse que quem tem a obrigação de te dar alguma coisa? Quem disse? Se quer te ajudar, amém. Se não quer te ajudar, amém. Você segue em frente. Se você é uma pessoa de Deus, você resolve seus problemas com Deus. Quando Isaías chegou para Ezequias e falou: você vai morrer, arruma sua casa, vai morrer. Sabe o que Ezequias fez? Não falou com Isaías não. Colocou o rosto aonde? Foi falar com quem? Meu problema eu resolvo com quem? Com Deus. Deus falou com Isaías, Isaías voltou e falou: Ezequias, Deus ouviu sua oração, ouviu suas lágrimas e falou que você não vai morrer não. Te acrescentou mais 15 anos. Problema de quem é de Deus se resolve com quem? Com Deus. Não é chorando com A, com B ou com C. Quando você é uma pessoa de Deus e as pessoas te prometem alguma coisa, você entrega na mão de Deus. Você não fica nessa agonia: até agora meu Deus não ligou. Ai, meu pai falou que ia ser hoje, só que esqueceu de mim. Aí você liga, aí você manda mensagem, aí você fica olhando e-mail, aí você fica doido. Só que as pessoas falham. E quando você lança em Deus, você vence você mesmo. E você fica bem. Estou esperando em ninguém, estou esperando em Deus. Ah, fulano falou que ia fazer aquilo, tá bom. Beltrano falou que ia fazer aquilo. Eu que não vou parar de trabalhar, de lutar. Se chegar, amém. Se não chegar, vai chegar de outra maneira, porque Deus cuida de mim. Você está entendendo o que é viver dentro do reino? Viver dentro do reino é viver com equilíbrio, é viver sendo cuidado por Deus, é viver tendo certeza que Ele vai abençoar. Reino de Deus, o Deus que pode tudo, o Deus que faz tudo, o Deus que não tem limites, o Deus que é onipresente, está em todos os lugares, onipresente, onisciente, onipotente, é todo. Ele é o todo-poderoso. Esse é o seu Deus. Ele não é um boneco não, Ele não é qualquer um não. Então aprenda a se desprender do passado, aprenda a lançar nele as ansiedades, o medo, a preocupação, porque Ele tem cuidado de quem é dele. Ele sabe quem depende dele, Ele sabe quem é dele. Mas nós falamos do reino de Deus, parece que Ele tem que empurrar as pessoas, parece que a pessoa está fazendo um favor. É para mudar sua vida, é para você não viver igual os incrédulos, desesperados, aflitos, desassossegados, preocupado, se preocupa com hoje, já está preocupado com o mês que vem. E se mês que vem, a pessoa fica: e se mês que vem o dinheiro não entrar? E se mês que vem não tiver aluguel? E se mês que vem eu não comer? E se mês que vem? Quantas vezes você pensou que quase não ia conseguir e conseguiu? Quase não ia aguentar e você aguentou? Quantas vezes você viveu situações que parecia que não ia dar e no final deu? E por que agora não vai dar? Diga: vai dar, porque Deus é Deus. Está dando para você entender? O diabo é que quer a pessoa agoniada, o diabo que quer a pessoa. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa acomodada não. Se especialize no que você faz, corra atrás, vá para a luta, não fique de braços cruzados, aproveite as oportunidades que Deus te der, não seja precipitado. A Bíblia diz que Saul, ele se precipitou, não era para ele ter
feito o sacrifício, era para esperar o sacerdote para sacrificar. Ele não era sacerdote. E ele se precipitou, arrumou problema para ele. Para com essas precipitações. Fala as coisas sem pensar, para você ver os problemas que você arruma para a sua vida. Dá orçamentos rápidos, sem fazer o cálculo direito, para ver se você não toma prejuízo. Age precipitadamente, para você ver o quanto isso vai custar para você. Tenha calma. Faça as coisas com a direção de Deus. Deixe as coisas na mão dele. Você tem que sair daqui hoje para viver em paz. Eu duvido que o diabo destrói uma pessoa que está dentro do reino de Deus. Pode ter todo mundo contra, pode ter inveja para tudo que é lado, pode ter o que for. Deus guarda, porque dentro do reino o diabo não entra. Onde é que você tem que viver? Não adianta, igreja universal, você está na igreja universal, e daí? Quantos estão na igreja universal e sofrendo, e o diabo faz o que quer? O negócio não é estar dentro da igreja universal, é estar dentro do reino de Deus. Quando você está dentro do reino de Deus, aí sim, aí o diabo não te toca. Aí é diferente, Deus cuida de você. O tratamento é diferente com você. Se Deus falou com você,